exploração de óleo e gás no litoral do extremo norte do Brasil ganha áreas de disputa entre a Petrobras e o Ministério do Meio Ambiente. A CNN Brasil teve acesso à nova documentação enviada pela Petrobras ao IBAMA com esclarecimentos ao pedido para pesquisar a possível exploração naquela região. É a chamada margem equatorial brasileira. Nós preparamos um mapa aqui para explicar exatamente a localização desse ponto onde será feita a pesquisa e ela ficaria concentrada aqui. Fica a 175 quilômetros do ponto mais próximo da costa, bem perto da fronteira entre Brasil e Guiana Francesa. A disputa entre Petrobras e IBAMA estaria exatamente neste ponto aqui, a foz do rio Amazonas, e a preocupação com os impactos ambientais nessa possível exploração de óleo e gás. A informação da Petrobras, no entanto, é que este ponto de pesquisa fica a 500 quilômetros da foz do rio Amazonas. Não haveria risco mesmo em caso de acidente. É preciso entender o que está em jogo nessa discussão. Da parte do IBAMA, a preocupação com todo o impacto ambiental que pode ocorrer naquela região em caso de acidente. Já do lado da Petrobras, é uma grande área de exploração que, se for concretizada, vai do Amapá até o Rio Grande do Norte, uma faixa de cerca de 2.200 quilômetros de extensão com um grande potencial de produção. Quem tem as informações desse debate, numa disputa que não é nova entre desenvolvimento e preservação, é o nosso analista de política, Caio Junqueira. O ofício da gerente executiva de Segurança, Meio Ambiente e Saúde, Daniela Lomba, tem data do dia 15 de maio e foi enviado ao presidente do IBAMA, Roberto Antônio Mendonça. As 14 páginas do documento interno mostram como a Petrobras tem operado para convencer os órgãos ambientais a liberar a perfuração. A estatal acredita que trata-se de uma nova fronteira petrolífera a ser explorada no Brasil. Em entrevista à CNN nesta terça-feira, o presidente da companhia, Jean Paul Prats, defendeu o projeto e negou a existência de embates dentro do governo sobre o assunto. A estatal argumenta que o processo de licenciamento para a atividade de perfuração ocorreu seguindo todo o rito definido em legislações federais, que todo o processo de transferência foi conduzido de forma transparente com o órgão ambiental e que, ao longo de todo o processo de licenciamento, foi dada ampla oportunidade de participação da sociedade. A Petrobras também afirma que vem atendendo a todos os requisitos e exigências estabelecidos pelo IBAMA, além daqueles anteriormente definidos até o momento da transferência da operação do bloco. A empresa reitera que, no momento, quer apenas a liberação para avaliar a existência de uma possível reserva petrolífera, através da perfuração temporária inicial, e que não vão haver transformações socioambientais na região, nem necessidade de obras de logística e infraestrutura. De acordo com a Petrobras, a margem equatorial brasileira é uma das últimas fronteiras exploratórias no país. O resultado do poço exploratório, junto aos demais estudos, servirá para auxiliar a identificação de possíveis acumulações de óleo ou gás natural na área da concessão e permitirá expandir o conhecimento para as demais bacias sedimentares da região. Segundo a companhia, se encontrados resultados promissores, a empresa realizará uma avaliação desta descoberta para poder definir quantos poços serão necessários, estimativa de produção e se é comercialmente viável. Por fim, a estatal afirma que as novas fronteiras, a exemplo da margem equatorial, são essenciais para a garantia da segurança e soberania energética nacional. Caio Junqueira já está aqui no nosso estúdio. Caio, o que o IBAMA tem dito para se opor a esse projeto? E talvez mais importante que isso, qual é a posição da Petrobras para derrubar essa resistência, digamos, do IBAMA? Vamos lá, Márcio. Essa história remonta aí são quase 10 anos aí de uma tentativa de liberação. A Agência Nacional de Petróleo liberou os lotes, então não é uma história de agora propriamente. Ela já vem sendo tratada há alguns anos. E nesse processo todo de anos, o IBAMA vinha recomendando, vinha colaborando nesse processo de liberar essas áreas, sim. Só que o que aconteceu? Teve uma eleição no meio, mudou-se ali um pouco o conceito, a visão do governo federal sobre essas áreas. Estou falando em termos macro, né? Não de todo o governo federal, tem aquele embate de ideias. E agora, em abril, foi divulgado ali internamente, né? Alguns analistas ambientais do IBAMA recomendaram a rejeição
do licenciamento ambiental. Não se trata de uma decisão definitiva, mas aí é quase que houvesse ali uma guinada, né? A Petrobras vinha caminhando nos últimos anos para conseguir liberar a exploração, na verdade a perfuração, né? Um estado anterior à exploração. É a perfuração ali de poços ali, naquela área ali que você muito bem mostrou no começo aqui dessa conversa. E te respondendo, o que o IBAMA, principalmente agora, está questionando? Está questionando falhas no plano de proteção à fauna local. Tem dito que é inviável do ponto de vista ambiental, aponta lacunas no impacto em terras indígenas lá no Oiapoque e também incertezas quanto ao plano, caso haja ali algum acidente, derramamento de óleo, não está muito seguro quanto a isso, Márcio. É basicamente isso que eles têm questionado. Agora, nesse documento que a gente teve acesso, é um documento da Petrobras, encaminhado nesta segunda-feira para o IBAMA, e tem 14 páginas, um documento extenso, em que arrola ali todo esse histórico, é quase que fosse um fatos e dados ali, e também reitera a posição da Petrobras a favor dessa exploração, que é considerado o novo pré-sal, né? A nova fronteira ali da exploração de petróleo no país. E rebate ali os pontos, principalmente esses pontos mais recentes. Basicamente, a Petrobras diz, bom, são vários pontos, né? A gente citou alguns pontos ali, eu consegui elencar ali pelo menos uns 20 pontos na argumentação da Petrobras, mas diz que o IBAMA já aprovou diversas medidas para a exploração lá, que a Petrobras se reuniu com os países vizinhos para um plano de contingenciamento, propôs estudos adicionais e sobre esses pontos em específico diz que sim, que medidas estão sendo tomadas, medidas foram providenciadas, que não há esse risco todo ambiental por se tratar apenas de uma perfuração. Por quê, Márcio? O que é o mais instigante aí? A gente mostrou ali no mapa, naquela região ali, os países vizinhos, Guiana Francesa, Suriname, estão localizando petróleo. Tem muita coisa, os países vizinhos já localizando, e é muito próximo ali daquela região, né? Mas quando a gente pega o mapa inteiro, são mais de 2.000 quilômetros de extensão, a chamada margem equatorial. A gente tem, eu queria chamar inclusive o nosso site, porque esse documento nós publicamos na íntegra no nosso site, junto com uma reportagem. Então, estão todos os pontos ali arrolados pela Petrobras nessa reportagem que está no nosso site. E resgata, de certa maneira, Márcio, o que é muito intrigante, assim, para a gente que é repórter nessa história toda, é aquele modelo clássico ali que a gente já viu no governo petista de um embate entre as áreas ambientais e a área de desenvolvimento. Particularmente envolvendo a ministra Marina Silva. Exatamente. A Marina Silva ela está olhando isso com muita cautela. Não diria que ela está ali na linha de frente, tem buscado uma certa reserva, mas eu colhi uma vez que ela falou muito forte sobre isso para a agência Sumaúma, né, uma agência que cobre meio ambiente. A Marina Silva disse o seguinte, a ministra, agora em março, abril, estou olhando para essa exploração como olhei para Belo Monte. É altamente impactante e temos instrumentos para lidar com projetos altamente impactantes. Então, tem uma cautela muito grande de toda a área ambiental. Em suma, Márcio, é uma decisão de governo, é uma decisão do Palácio do Planalto se vai avançar ou não nessa exploração. A gente lembra que no momento anterior, Marina Silva pediu demissão, inclusive saiu do PT, num embate parecido com esse. Obrigado, Caio Junqueira. Em nota, a Petrobras afirmou que aguarda posicionamento do IBAMA sobre a solicitação de perfuração de poço com o objetivo de verificar a existência ou não de jazida petrolífera na margem equatorial. A estatal também reforçou que tem conduzido diligentemente, é a palavra da Petrobras, o processo de licenciamento ambiental, atendendo todas as exigências definidas pelos órgãos ambientais e que vai acatar qualquer decisão, seja liberando a perfuração ou optando por um aprofundamento de estudos. A companhia encerra dizendo que não há qualquer tipo de pressão da parte da Petrobras e que a companhia está pronta tecnicamente esperando o posicionamento oficial.